Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 27 de outubro. Estou gravando o livro do Evangelho segundo Marcos. O livro do Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e 678 versículos. Então, ouça o capítulo 5. O endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eu quero fazer uma rápida, pequena observação aqui neste texto. Você vai ler este texto em outros evangelhos da Bíblia. Em nenhum deles diz que esse endemoniado comia defunto. Diz que ele andava pelos sepulcros. Mas eu, Neuza Baldini, já ouvi mais do que uma vez, mais de duas, alguém dizer que este homem comia defunto, mas a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, eu sugiro a você não falar o que não está escrito. Não fale o que a Bíblia a Bíblia não está escrito, nós não podemos inventar. Então, a Bíblia não diz que ele comia defunto. Observação minha. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo,
e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Não tenho muito tempo para falar, mas por que ela temeu? Por que ela tremeu? Temeu e tremeu. Porque naquela época, quem tinha qualquer fluxo de sangue era uma pessoa imunda e não podia tocar em ninguém. E ela tocou em Jesus, mas ela falou a verdade. Seguindo. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. Então observe que riram de Jesus. Quando riram de Jesus, ele os convidou a retirar do ambiente. Cuidado, quando alguém estiver pregando a palavra, tem alguém que costuma debochar, rir. Eu já passei por isso. Mas cuidado, Jesus mandou que aqueles que estavam rindo se retirassem. Continuando, foi comentário meu, porque eu já tive essa experiência. E parei a mensagem, olhei para a igreja e disse, olha, você que está rindo, cuidado. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, aqueles que estavam rindo, Jesus os convidou a retirar do ambiente. E continuei a mensagem. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Jesus retira-se para Nazaré. Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo,
De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. Maria, mãe de Jesus, foi virgem até dar à luz a Jesus. Depois ela foi uma mulher tendo gestação normal e tendo filhos normais, tendo parto normal de seus demais filhos. Isso que eu quero dizer. Então, idolatrar Maria, dizer que Maria faz milagre, não é bíblico. Ela foi escolhida, agraciada, abençoada, bem-aventurada para gerar o Filho de Deus em seu ventre, mas ela não intercede a Deus por nós. Comentário meu. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E, quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E, saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E
Entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E, enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão? Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante dele. A quarta vigília estava entre 3 e 6 da manhã. Comentário meu. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, Tende bom ânimo, sou eu, não temais.
e subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. A tradição dos anciãos. Marcos, capítulo 7. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, 2 pontos. Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com a mão por lavar? E ele respondendo disse-lhes, 2 pontos. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, 2 pontos. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, 2 pontos, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, 2 pontos, honra teu pai e a tua mãe. E, 2 pontos, quem maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, 2 pontos, se um homem disser ao pai ou à mãe, 2 pontos, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, 2 pontos, ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes, 2 pontos, assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia, 2 pontos, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque no interior do coração dos homens saem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia,
a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Cura de um surdo e gago de Decápolis. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. Você ouviu a leitura do dia 27 de outubro, você ouviu a leitura dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Marcos. Agradeço você por estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. E eu não tenho muito tempo, mas a leitura desses 3 capítulos foi um pouco longa. O que eu quero dizer aqui é pedir desculpas por algumas falhas. E está chovendo muito, o barulho da chuva pode estar vindo aqui na gravação, trovões. E eu sempre digo, eu não tenho um estúdio, eu gravo num cômodo da minha casa. Então, eu estou orando para que um dia eu possa ter o meu estúdio, ainda que simples e modesto, mas de maneira que eu possa fazer a gravação sem que haja interferência externa. Então, fica aqui o meu muito obrigada e que você possa continuar ouvindo esta leitura até o dia 31 de dezembro. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar me ouvindo mais uma vez. Um grande abraço de Neuza Baldini.